Oi, gente, o meu nome é Camila e eu vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência com a URB em 2023. Diante de todo esse caos que vem acontecendo aí desde o meado do mês de março, comecinho de abril, com problemas com hotéis, voos cancelados, reembolsos não pagos, enfim, no meio desse turbilhão todo, eu tinha um pacote de viagem com a URB que eu comprei em 2023, em 2000, que eu comprei em 2022 e eu escolhi, né, coloquei lá na sugestão de datas que eles permitem a gente colocar, que eu queria viajar em março. E vou contar para vocês agora tudo o que aconteceu com essa viagem. Então, ano passado, em 2022, eu vi lá um anúncio, URB, eu já tinha ouvido falar, na verdade, já tinha visto anúncio algum tempo antes, quando ainda era hotel urbano, mas não foi algo que eu me aprofundei, que eu quis conhecer, que eu fui atrás, enfim. E aí, em 2022, no começo ali do ano, eu vi alguns anúncios, fiquei ali curiosa, olhei página no Facebook e pesquisei grupos lá no Facebook, né, para buscar informações. Nisso eu caí em um grupo de vendas. Para quem não sabe, a URB trabalha com programa de afiliação, ou seja, a pessoa se cadastra no site deles e faz divulgação dos pacotes, caça ali, né, melhores pacotes, ofertas, manda o link para as pessoas comprarem esses pacotes e se a pessoa comprar por esse link do afiliado, o afiliado ganha uma comissão. Ou a pessoa pode comprar diretamente no site, diretamente no aplicativo, sem o intermédio do afiliado. Estou só contextualizando aqui para vocês entenderem, né, do que eu estou falando. E aí, enfim, eu caí em um grupo desse, de um afiliado, e lá tinha vários relatos de várias pessoas que conseguiram viajar, vários anúncios de pacotes e tal. E aí ele anunciou lá que ia fazer um grupo no WhatsApp para as ofertas de aniversário da URB. Acontece no mês de março, é tipo um Black Friday, sabe? Black Friday eles têm vários pacotes bem baratos no mês de novembro inteiro. E no mês de março eles fazem isso também, porque era o mês de aniversário da empresa. E aí, beleza, eu fui para esse grupo do WhatsApp, lá eu vi várias pessoas relatando que conseguiram viajar e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei, né, super interessada. Beleza, chegou o mês, veio vários pacotes, aparecia lá vários pacotes, várias ofertas e tal. E eu acabei pegando esse pacote para Porto Seguro, porque eu moro aqui próximo de Salvador, então é um lugar aqui próximo, que eu já tinha vontade de conhecer, né? E eu tenho criança pequena, então já fiquei imaginando ir pra muito longe e tal, essas coisas assim. E aí, enfim, peguei esse pacote, era muito bom também, porque era all inclusive, então era 5 dias no resort, com tudo pago, tipo, tem que se preocupar nem ficar saindo com criança, comprando, levar dinheiro e tal. E era uma viagem que eu queria dar de presente de aniversário pro meu marido. Então, eu disse, melhor, porque aí eu não preciso me preocupar com dinheiro, ele também não vai gastar nada lá, né? É assim, demais, porque sempre a pessoa gasta um passeio, uma besteirinha, mas enfim, resumindo, eu comprei 4 pacotes. 4 pessoas tem aqui em casa, né? Que é eu, meu marido e meus 2 filhos. Crianças a partir de 2 anos, se eu não me engano, compra pacote inteiro para viagem. Criança até 2 anos acho que paga uma taxa. Enfim, comprei os 4 pacotes. E quando a gente compra, eles têm lá um formulário que a pessoa preenche, né, com os dados do viajante. Tipo nome completo, documento de RG, CPF, data de nascimento. E você também coloca sugestão de 3 datas para viajar. Aí lá no formulário vem dizendo que a gente que compra, né, no caso o comprador, pode sugerir 3 datas e a URB vai tentar te colocar para viajar nessas datas ou próximas a ela. Porém, pode acontecer de não colocar, entendeu? Não é nada garantido, como eu já vi algumas pessoas, inclusive afiliados, vendendo assim essa informação de uma forma distorcida, dizendo que se você preencher com as 3 datas dentro do mês, você vai viajar nesse mês. Então, tipo assim, se você só tira um mês de férias por ano lá no seu trabalho, né? E aí você quer viajar naquele mês, então você vai lá e preenche, tipo assim, dia 5, dia 15, dia 20 daquele mês. E aí você vai conseguir viajar no seu mês de férias. Não é assim que funciona. Pelo menos quando eu comprei, no meu contrato tinha bem claro
que eram 3 sugestões de datas, mas que a viagem aconteceria no período em que tivesse tarifário promocional. Esclarecido? Beleza. O aniversário do meu marido é em março. Então, como eu queria que fosse uma viagem de aniversário, né, de presente para ele, pra gente comemorar fora, então eu preenchi as 3 datas para março. Coloquei lá, se eu não me engano, o aniversário dele é dia 16, aí eu acho que eu coloquei dia 7, 8, e aí coloquei dia 14, aí coloquei dia 18, porque tem um período assim também de dias que você tem que pular, sabe? Eu não podia, tipo, colocar 14, 15 ou 16 para cair no dia, não podia. São 5 dias, se eu não me engano, de diferença de uma data para outra. Enfim, preenchi para o mês de março e aguardei. Quando eu comprei, existia uma regra de que a URB precisava enviar as informações da viagem 45 dias antes da primeira data escolhida. Então, tipo assim, se eu escolhi a primeira data 5 de março, 45 dias antes dessa data, a URB tinha que me mandar as informações do voo, da viagem, entendeu? Aí, beleza. O meu prazo de 45 dias antes da primeira data de março que eu escolhi, encerrava dia 27 de janeiro. E aí, no dia 27, eu recebi um WhatsApp da URB falando informações da sua viagem, clique aqui para escolher o seu voo. Porque quando eles mandam essa informação, eles mandam opções de voo. Tipo assim, eles mandam um link, eles chamam até de cardápio de voo. E tem várias opções lá para você escolher. Ou às vezes tem uma só, a única que está disponível ali para você aceitar ou não, enfim. E aí eu apertei nesse link e lá tinha várias opções de voo para o mês de março, porém com taxas, com custo extra que eu precisaria pagar para viajar no mês de março. Então tinha taxa lá de R$400, R$800, R$1.000, que se eu pagando essa taxa eu conseguiria viajar em alguma dessas datas de março que eu tinha escolhido, entendeu? Aí eu entrei em contato com eles e falei, olha, eu recebi esse link aqui, porém eu não quero pagar taxa nenhuma. Em nenhum momento quando eu comprei com vocês, eu tive essa informação sequer, ou eu aceitei essa informação de pagar uma taxa para viajar na data que eu escolhi. Então eu não quero isso. Eu sei que vocês têm a flexibilidade, que vocês podem mandar uma outra data e eu aceito isso. Pode ser outra data, mas sem taxa, não quero pagar taxa nenhuma. Aí beleza, encerrou o atendimento, eles deram um prazo lá de alguns dias, 7 dias, se eu não me engano, para dar algum retorno sobre essa reclamação que eu tinha feito. E nesse momento eu também abri uma reclamação no Reclame Aqui e no site lá do governo, acho que é consumidor.gov. Pronto. Nesse site também eu abri lá uma reclamação, falei que eles tinham me mandado com taxas, eu não queria pagar taxa nenhuma, e o prazo para eles me mandarem era dia 27, então eu queria que esse prazo fosse cumprido, mesmo que fosse em qualquer data, sem ser as que eu escolhi. Aí beleza, passaram em 5 dias, comecinho ali de fevereiro, nos primeiros dias de fevereiro, eles me mandaram um outro e-mail, um outro WhatsApp, um outro e-mail, novamente com opções de voo, e dessa vez eram opções para maio, tinha uma opção para maio, uma opção para agosto, se eu não me engano, mas a primeira era maio, a mais próxima era maio, e aí eu já escolhi essa. Não tinha taxa nenhuma nessas outras opções que eles me mandaram, e aí eu já escolhi essa opção para maio, era do dia 6 ao dia 11 de maio. Até aí tranquilo, fiquei satisfeita, fiquei despreocupada, escolhi minhas datas para maio, eles me enviaram os vouchers do voo, com as informações, né, de número dos passageiros, nome, tudo certinho lá, o avião que a gente ia pegar, o horário do voo de ida, de volta, tal, mandaram todas as informações e mandaram também as informações do hotel, do resort lá, mandaram o nome do resort, o endereço, quarto duplo, triplo, não sei o que lá, as informações tudo referente à viagem. E aí, ótimo, isso era comecinho de fevereiro, a viagem ainda era para maio, então eu fiquei super tranquila, programei meu trabalho, meu marido programou o trabalho dele, a gente se organizou todo e ficou despreocupada. Até surgirem esses problemas com os hotéis, finalzinho de fevereiro, começo de abril. Começo de abril,
vários hotéis começaram a postar que estavam encerrando parcerias com o hotel urbano, né, com a URB, que eles estavam sem fazer os pagamentos e tal. Vários hotéis, assim, em uma semana, foram todo dia, vários hotéis. Começaram vários hóspedes também circular nas redes, que chegaram no hotel e não tinha reserva, e estavam com a reserva cancelada. E aí eu já entrei em surto, né? Já fiquei preocupadíssima, desesperada. Entrei em contato com a companhia aérea para confirmar se meu voo estava tudo certo, se realmente estava tudo ok. E estava tudo certo, tinha todas as informações, estava tudo pago. E aí eu entrei em contato com o hotel também, isso foi dia 4 de abril. E no dia 4 de abril, quando eu entrei em contato com o hotel, eles me informaram que a minha reserva não existia. Que aquela reserva não existia, que não estava paga e que eu deveria entrar em contato com a URB. E nesse momento eu comecei a ver lá naquele grupo que eu falei pra vocês no início, sabe? Várias pessoas que compraram esse pacote também e estavam com o mesmo problema, com o mesmo hotel. Que entraram em contato com o hotel e não tinham reserva e não estava paga. E, sabe, começou essa situação aí me deixar louca, me deixar super preocupada. E aí eu entrei em contato novamente com a URB lá no chat deles, falei que eu tinha entrado em contato com o hotel e eles tinham me informado isso. E aí eles disseram assim, ok, iremos verificar e num prazo de até 5 dias úteis vamos te dar um retorno por e-mail com a resolução do seu caso, né, do seu chamado. E aí beleza, esperei, passaram os 5 dias úteis, eu chamei novamente e aí foi só enrolação o mês de abril inteiro. Pelo menos assim, uma vez por semana. Por que uma vez por semana? Eu digo a vocês que eu não fiquei tão desesperada todos os dias chamando eles, porque como eu estava lá nesse grupo e estava acompanhando essa situação toda, eu sabia que eu não era a única pessoa, que isso realmente estava acontecendo. E uma outra coisa também que eu percebi lá nesse grupo era que eles estavam realocando as pessoas ou pagando a reserva no dia da viagem. Tipo assim, teve uma menina lá que postou que chegou nesse mesmo resort e não tinha, e aí ela foi para abrir um chamado, ela nem sabia, na verdade, como abrir o chamado na URB, só postou isso lá no grupo, que chegou lá e não conseguiu entrar e não tinha reserva, e aí várias pessoas foram comentando, né, chama lá no chat e tal, explica a situação, e aí ela, no dia seguinte, quando eu acordei, isso foi à noite, já tinha um comentário dela lá atualizando a situação, falando que ela foi para outro hotel e pagou a primeira noite por conta, porque estava cansada da viagem e tal, mas que de manhã, quando ela acordou, tinha um e-mail da URB realocando ela, mandando ela para um outro resort, com tudo pago já e tal. E aí, diante dessa situação, eu fiquei um pouco despreocupada, tipo assim, tem chance deles resolverem. Mas fiquei totalmente aflita, porque era uma viagem que já estava no mês praticamente, né? Isso começou dia 4 de abril e a viagem era dia 6 de maio. Então, em um mês, para pagar hotel, levar dinheiro para alimentação, tudo isso já fica complicado, porque eu não tinha essa preocupação até então, isso estava tudo certo. E aí, eu continuei ali uma vez por semana, mais ou menos, chamando eles novamente, cobrando uma posição e tal, falando que nada tinha sido resolvido até o momento, e eles pedindo para aguardar, e foi indo nisso aí o mês de abril inteiro. Amanheceu o sábado, que era o dia da viagem, o meu voo era 12 horas. E aí eu acordei de manhã ali para tomar café, me organizar para sair e abri um chamado novamente. Abri um chamado, falei, olha, eu tô indo para o aeroporto, a viagem é hoje e eu não tenho hotel. E aí eu preciso que vocês resolvam isso, eu preciso saber. Só que eu já tinha feito uma outra reserva com cancelamento grátis, sabe? Uma reserva assim que paga na entrada pelo Booking para um outro hotel, mais simples, né? Não foi um resort nem nada. Mas eu já tinha feito uma reserva, conversei com meu marido, disse, olha, vamos fazer para garantir, porque a gente vai chegar lá com 2 crianças sem conhecer nada, não vou ficar no hall do hotel, nem no aeroporto, sem saber o que fazer. Então vamos pagar um outro, pagar não, né? Fazer uma pré-reserva ali de um outro hotel. Se chegar lá e não der certo, a gente parte para outro hotel e quando voltar processo, enfim, segue a vida. Mas vamos dar logo essa solução aqui. Por que também isso? Porque claro que eu não ia ficar confiando neles e porque eu vi situações de pessoas que ficaram até 10, 11 horas da noite
E somente esse horário que eles foram mandar assim, um e-mail com realocação ou fizeram o pagamento do hotel, sabe? Que a pessoa estava esperando. E aí, para eu não passar por isso, eu já fiz essa pré-reserva. Mas aí eu fui pro aeroporto, peguei o voo, tudo certinho. Quando eu cheguei lá, a gente desembarcou, sentou no aeroporto lá para almoçar, para pegar o celular, né, ver ali a atualização, ver como é que estavam as coisas. Chegou um e-mail da URB me realocando, me colocando em um outro resort, falando que o resort inicial não ia poder me receber, mas que eles já tinham feito a reserva em um outro e que eu podia ir. O check-in era 2 horas da tarde, né? Foi mais ou menos o horário que eu cheguei lá, 1 hora e pouco, eu tinha sentado para comer, desembarcar e tal. Então, não fiquei de molho no aeroporto, nem tal, nada disso. Cheguei, sentei, pedi uma comidinha, meus filhos e tal, fomos no banheiro. E aí, quando eu peguei o celular, já tinha esse e-mail lá da URB me realocando. Aí eu liguei pro resort, né? Pra não dar viagem de balde, pra não confiar tanto. E lá, e na ligação, né, eles disseram, não, realmente tá aqui, você tem uma reserva, pode vir. E aí nós fomos pra lá e foi tudo ótimo, o resort era incrível, all inclusive, alimentação de 7 da manhã, meia-noite, tudo assim ótimo. O quarto ótimo, com sala, outro com cubicama, o quarto com 2 camas, que eram 2 adultos e 2 crianças, né, enfim. Tudo certinho, o voo de volta também, tudo correto, tudo tranquilo. E assim, a minha experiência foi essa. Não posso dizer pra vocês nem que foi uma experiência que deu certo, nem que não deu certo. Por que que eu te digo isso? Porque assim, eu não posso dizer que não deu certo porque eu viajei. Mas eu também não posso te dizer que deu certo, porque quando a gente compra a viagem, compra ali, quando eles mandam os vouchers, hotel, tudo, você não quer ter essa dor de cabeça. Ficar se preocupando se vai estar lá, se não vai estar, se você vai conseguir entrar, fazer uma pré-reserva por fora, sabe? Às vezes até pagar, como o caso lá da menina que eu falei, que ela pagou a primeira noite em outro lugar. Então a pessoa não quer ter esse tipo de estresse, não é para isso que a gente quer viajar. Então, considerando isso, eu não diria que deu certo, né? Porque eu tive essa dor de cabeça. Agora, considerando também que eu consegui viajar, que o voo deu certo, que eu fiz o check-in no meu horário certo, não perdi nenhuma diária, não perdi nenhuma hora, não perdi nada. Foi tudo correto assim nesse sentido, também posso dizer que deu certo. Enfim, a minha experiência nesse momento não tá confiável fazer compras pela Uber. Eu vi até essa semana que eles postaram lá no Instagram que tem um plano de ação, que estão resolvendo as coisas e tal, mas ainda tem muita gente sem conseguir viajar. Tem muita gente que comprou viagem em 2020, 2021, que até agora não conseguiu viajar, não consegue marcar. Tem muita gente que pediu reembolso e não recebeu reembolso. Tem muita gente com processo na justiça, aguardando decisão, aguardando marcar a viagem. Então, assim, sinceramente, nesse momento não vale a pena entrar, né, comprar, sabendo de tudo isso. Agora, se você já comprou e tá aí na dúvida, vai dar certo, não vai dar? Minha opinião, meu caso, tá? Eu tenho uma outra viagem com a URB, que é pro ano que vem, e eu não cancelei ainda. Eu não cancelei, acredito que eu nem vou cancelar. Não acredito que eu vá cancelar. Por quê? Porque se cancelar não é garantia de reembolso. Tem muita gente que cancelou e não recebeu reembolso. Entrou na justiça para receber e também não recebeu ainda. Também ainda está aguardando resolução. E eu posso esperar, ainda tem muito tempo, eu também não posso cancelar sem multa, porque ainda está no prazo, o prazo da viagem é ano que vem, então não está vencida. Agora, se você está com a viagem vencida, aí já é diferente, porque você está totalmente coberto pela lei. Ou para eles marcarem sua viagem imediatamente, ou para eles te pagarem danos, te reembolsarem imediatamente. Mas não é o meu caso, então no meu caso eu estou mesmo esperando o que vai acontecer aí e torcendo, orando para que dê tudo certo. Mas eu espero ter sido bem transparente, ter sido bem clara e ter deixado aqui a minha experiência de uma forma que fique totalmente compreensível para todo mundo aí. É isso, eu gravei um vídeo também sobre Porto Seguro, sobre a minha experiência lá na cidade, se você tem pacote, se você está indo para lá, se você quer saber um pouquinho aí. Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo sobre Porto Seguro, se você está indo para lá. Vale a pena conferir e pegar várias dicas. Até mais!